Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam em casa, cumprindo o isolamento social, tá? Ainda não passou, se já tivesse passado, né, o perigo, nós já estávamos de volta em sala de aula. Então, eu sei que tem muita gente falando muita coisa, mas a recomendação é que vocês continuem em casa, tá? Não deixem de obedecer isso. Se acontecer em alguma situação, né, de que vocês não tiverem escolha, de que for realmente necessário que vocês saiam, aí tudo bem, tá? Mas até então fiquem em casa o máximo possível, não saiam nem pra brincar na rua, nem pra brincar na casa do colega, do vizinho, nada desse tipo, tá, gente? É muito importante para que as coisas voltem ao normal mais rápido e que a gente possa voltar pra sala de aula, que é o lugar onde a gente gosta de estar, bem juntinho, né? Mas enfim, hoje nós vamos dar continuidade, né, à nossa apostila de ensino religioso e vamos dar início ao capítulo 2, tá? Que vai falar sobre um tema que eu achei tão importante para esse momento. É o seguinte: espiritualidade e crises. 2 pontos. Espiritualidade e a nossa condição humana, certo? Que tema seria esse? A gente vai tentar entender qual a importância da religião para momentos de crise. E eu achei muito interessante esse tema nesse momento, justamente porque nós estamos passando uma crise, né, uma crise que é mundial, causada pelo Covid-19, certo? Coisa que nunca se viu na história, né, do mundo, muito menos na história do Brasil. Nós estamos impedidos de fazer as nossas atividades cotidianas por causa de uma doença que é extremamente contagiosa, e por isso que eu repito, né, o quanto é importante que vocês fiquem em casa nesse momento, né? Mas eu achei, quando eu fui fazer os meus estudos aí para organizar as aulas de vocês, eu achei esse tema tão interessante, né? Logo nesse momento a gente falar sobre a importância da religião nos momentos de crise. Vocês podem imaginar que essa não foi a primeira crise pelo qual o Brasil passou, muito menos não foi a primeira crise pelo qual o mundo passou, né? O ser humano, ele gera muitos conflitos religiosos, conflitos territoriais, guerras mundiais durante toda a sua história, né? Além de problemas causados pela forma como o homem lida com a natureza, com o meio ambiente. Então, problemas que são desastres naturais, como terremotos, vulcões, tsunamis, tempestades gigantescas, esse tipo de coisa, que já geraram crises muito grandes em muitos lugares do mundo. E aí, o que a gente espera da sociedade em momentos como esse é que quando a crise, né, passe e as coisas voltem ao normal, é que as pessoas sejam pessoas melhores. Não é isso que a gente espera? Então, por exemplo, o que a gente pode tirar de aprendizado nesse momento que a gente está passando por causa do Covid-19? Lavar as mãos com mais frequência, higienizar sempre as mãos, né? Não levar a mão à boca, nem os olhos, nem o nariz enquanto estiver na rua. Não é só por causa do Covid-19 que a gente devia fazer isso. Isso é uma coisa de cuidado mesmo, né? De higiene pessoal. E que muitas das vezes a gente não faz, deixa de fazer porque não tem um perigo tão iminente como esse, né, do Covid-19. Sermos mais solidários, né? Se a gente pensar de uma forma mais ampla, né, que o Estado pense em políticas públicas para as pessoas mais pobres, para que essas pessoas elas não percam tudo como elas perdem quando passam por momentos de crise. Não sei se vocês já prestaram atenção, às vezes está passando um jornal, um noticiário, até mesmo vídeo, né, no Facebook, de pessoas que passam por momentos de crise, como, por exemplo, enchentes, deslizamentos de terra, esse tipo de coisa. Pessoas muito pobres que costumam dizer assim: eu perdi tudo. Já ouviram isso? Então, essas pessoas que perdem tudo quando vem uma chuva. Por quê? Porque não tem uma estrutura, né? Na sua casa, sua moradia não tem uma estrutura, né? E aí eles acabam realmente perdendo tudo e não tem como recuperar,
né, aquilo que eles perderam, porque eles são realmente muito pobres. Imagine nesse momento que nós estamos passando que pessoas vão acabar passando fome por não poderem trabalhar para poder trazer o sustento de sua casa, né? Então, o que a gente espera de momentos de crise é que a sociedade ela melhore e ela se prepare para que em outros momentos, né, os danos eles não sejam tão grandes quanto eles sempre são, né? Mas o que a gente vê na realidade é o contrário disso, né? As pessoas elas passam pela crise e quando elas se recuperam, elas voltam ao estado original. Então elas voltam a poluir o meio ambiente, a desmatar, a utilizar o solo que é um solo saudável, com agrotóxico e esse tipo de coisa, né? Eles continuam, o governo ele continua fechando os olhos para a realidade das populações mais pobres. Nós, né, como cidadãos, a gente esquece que existem pessoas carentes, pessoas que precisam da nossa ajuda mesmo em períodos que não são de crise. E aonde que a religião vai entrar nesse sentido? A religião ela ajuda as pessoas a passar por essas situações de crise. Inclusive aí na página 14, né, fala que as religiões, a maioria delas, elas pregam muito a esperança, né? A fé em dias melhores. Não sei se vocês já ouviram o termo assim, depois da tempestade vem a bonança, ou seja, depois que toda essa crise passar, as coisas vão voltar para o lugar, as coisas vão ser melhores, as coisas vão ser boas, né? Então a religião ela tem esse papel de trazer esperança para as pessoas. E isso não é só as religiões cristãs, né? Todas as religiões elas têm esse cunho. Atualmente nós temos visto bastante pessoas se manifestando, né? Manifestando a sua fé, pedindo a Deus, rogando a Deus e aos mais variados deuses. Que ele interceda por essa situação, né, por essa grande crise. O mundo está em crise, como diz o título da nossa introdução de hoje. E isso é importante para as pessoas? Sim. Né, as pessoas se apegarem a essa esperança, as pessoas focarem os seus objetivos na fé de que realmente depois que essa crise passar, dias melhores virão, certo? Só que a gente não pode deixar com que a crise passe, né? E a gente realmente chegue a esses dias melhores, esses dias bons e se esqueça de tudo aquilo que a gente aprendeu naquele momento que a gente passou pelaquela crise. Imagine uma pessoa que tinha uma empresa muito próspera e aí ela entra em falência, ela perde tudo que ela tinha, todo o dinheiro, todos os bens, os carros, as casas e tudo mais. E aí, né, ela não tinha um investimento extra, alguma coisa parecida com isso. E aí, quando passa a crise, ela volta, ela se recupera e ela não aprende que ela deveria ter guardado dinheiro, que ela deveria ter investido em uma coisa que pudesse salvar ela em um momento de crise. Então, o que eu quero falar com vocês hoje? Essa aula a gente não vai se estender muito, mas eu queria que vocês pensassem no que a gente vai tirar de aprendizado dessa crise, né? Eu quero que vocês escrevam uma pequena redação, 10, 15 linhas no máximo, tá? Não menos que 10, mas pode ser 15 linhas no máximo. E falar assim, que aprendizados, né, vocês podem tirar dessa crise que nós estamos passando, né? E até mesmo de outros momentos de crise, tá? Podem ser crises financeiras, crises causadas por desastres naturais, esse tipo de coisa, ok? Na semana que vem a gente pode dar sequência a esse assunto. Nós vamos falar sobre o sentido da vida, né? Como a religião, as diferentes religiões lidam, né? Ou pensam sobre o sentido da vida e esse tipo de coisa. Mas hoje nós vamos parar por aqui. Eu vou deixar descrita a atividade que vocês têm que fazer, né? Mas eu quero que vocês pensem isso. O que vocês vão tirar de aprendizado, né? O que vocês não vão repetir quando essa crise passar, porque ela vai passar independente da fé, né, que você tenha, ela vai passar. E aí, né, a gente espera por dias melhores, a gente espera que a gente possa voltar para a sala de aula, para todas as nossas atividades cotidianas, ir ao shopping, comer um lanche numa lanchonete legal, ir ao cinema,
passear no parque, ir à cachoeira, à piscina, à praia, tudo isso vai voltar ao normal em algum momento, mas nós temos que tirar aprendizados desse momento. Então é isso que eu quero que vocês reflitam na aula de hoje, né? E reflitam também a importância da religião nesse momento, tá? Então, gente, beijinho, muito obrigada pela atenção de vocês.